Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, esse vídeo é só sobre fator comum. Então eu não vou misturar os tipos de fatoração, vou colocar cada um em um vídeo separado para facilitar, assim ele fica menos extenso. Então vamos entender primeiro, né, o que é um fator comum. Lembrando que fator, ele é um elemento da multiplicação, e comum porque ele aparece em todos os termos. Nos exemplos eu vou mostrar o que é um termo de uma expressão. Então, vamos primeiro para uma definição. Fatoração é um processo utilizado na matemática que consiste em representar um número ou uma expressão como um produto de fatores. O que é um produto? Produto é o resultado de uma multiplicação. E cada elemento dessa multiplicação chama-se fatores. Então, toda vez que a gente trabalhar com fatoração, a escrita é com uma multiplicação. Então, ao escrever um polinômio com a multiplicação de outros polinômios, frequentemente conseguimos simplificar a expressão. Aí, quando você aplica de novo o processo da multiplicação, que chama-se distributiva, ela volta o que era antes, né? A expressão antes de ser fatorada. Então, quando usar essa técnica, né, do fator comum? Então, primeiro, quando todos os termos da expressão tiverem um elemento comum. Então, esse elemento comum, ele pode ser um número, ele pode ser letra, ou ele pode ser número com letra. E quando a gente tiver letras iguais, a gente deve selecionar o menor expoente. Essa é a regra. Então, vamos observar aí esta expressão. Oito x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 6x. Então, vamos lá. Primeira parte, verificar se tem números comuns. Então, 8, 2 e 6, todos eles são pares. Então, eu fiz aqui no cantinho, ó. Se eles são pares, eu consigo dividir todos por 2. Ou, simplesmente, você deve achar o máximo divisor comum entre o 8, 2 e o 6. Então, existem várias técnicas aí para achar o máximo divisor comum. Você pode usar a fatoração, né, para cada um deles separadamente e encontrar quem é o fator comum entre eles. Bom, fazendo pela simplificação, que é mais fácil, né, para quem está começando a aprender. Olha aqui no cantinho. Como 8, 2 e 6 são pares, eu consigo dividir tudo por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 dá 3. O quociente 4, 1 e 3 não dá para dividir novamente por um único valor. Então, eu paro aqui a minha simplificação. Então, eu dividi apenas por 2, ó. Então, 2 ele é o fator comum, ou seja, o máximo divisor comum entre o 8, 2 e o 6. Eu também costumo dizer o seguinte, em qual tabuada a maior possível eu consigo encontrar os resultados 8, 2 e 6, porque eles são múltiplos. Então, é a tabuada do 2. Então, já descobrimos que o número é 2. Agora, vamos verificar se as letras também têm comum. Então, aqui temos o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo. Então, ele é um trinômio, ó, 3 termos. Eu tenho x, x e x. X é uma letra comum. Então, x ele vai entrar como fator comum. Como os expoentes são diferentes, ó, eu tenho 3, 2 e 1, escolhemos sempre o menor expoente, que é 1. Logo, o nosso fator comum vai ser 2x. 2x é fator comum entre os 3 termos. Aí você põe vezes, fator é o elemento que multiplica, abre parênteses. O que vem dentro aqui do parênteses é o quociente da divisão. Então, eu pego o termo antes de ser fatorado e divido pelo fator comum. Porque, como esse fator comum já está em evidência, ele já está separado. Então, a gente precisa descobrir, né, o que restou dessa divisão. É o quociente dele. Tem várias formas. Aqui embaixo, eu coloquei a continha,
que é o método mais seguro para você encontrar o resultado, para quem está aprendendo. Eu pego o 8x ao cubo, que é o primeiro termo, estou dividindo pelo fator comum, que é 2x. Número só divide número, e letra só divide letra. Se elas forem iguais, a gente subtrai expoente, porque é a regra de potência para divisão de mesma base. 8 dividido por 2 dá 4. E x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, porque 3 menos 1 é 2. Então, aqui dentro entra 4x ao quadrado. Segue, ó, menos. Pego 2x ao quadrado e divido por 2x. Tá vendo que aqui embaixo é sempre o fator comum? 2 dividido por 2 dá 1. X ao quadrado dividido por x dá x, porque 2 menos 1 é 1. Então, fica 1x. Não é necessário escrever 1x. Podemos escrever apenas x. Próximo termo, 6x. 6x dividido por 2x. 6 dividido por 2, 3. E o x dividido por x vai dar x elevado a zero, né? O expoente zero a gente não precisa escrever. Então, fica apenas 3. Então, forma fatorada, 2x que multiplica 4x ao quadrado menos x mais 3. Fácil essa, não é? Então, se você não entendeu, pausa aí o vídeo e acompanha as continhas feitas aqui da divisão. Só que você tem que saber a regra de potência, tá? Então, quando a gente divide mesma base, essa base pode ser número ou letra. Você repete a base e subtrai expoente. Vamos lá, próximo exemplo. A elevado a 6 menos 4 vezes o A elevado a 2. Observe aqui que neste exemplo nós não temos números múltiplos. É 1 e o 4 a parte numérica. Então, eu não tenho um máximo divisor comum entre 1 e 4. Ele seria o 1. E o 1 não é necessário colocar. Então, vamos observar as letras. Eu tenho A no primeiro termo e A no segundo termo. O A aparece nos dois termos. Como eu tenho dois termos, isso aqui chama-se binômio. E a letra de menor expoente é o A elevado a 2. Então, A elevado a 2 é fator comum. Então, coloque esse A elevado a 2 em evidência. Então, fica vezes, abre parênteses. A sexta dividido por A ao quadrado, divisão de mesma base, repete a base e subtrai expoente. Ó, pego 6, subtraio de 2, dá 4, A elevado a 4. Se você fizer distributivo aqui, ó, A ao quadrado vezes A quarta, dá A sexta, porque na multiplicação de mesma base, a gente soma os expoentes. Aí, prosseguindo, ó, menos, pego 4A ao quadrado e divido por A ao quadrado. Esse A ao quadrado com esse A ao quadrado simplifica, porque vai dar A elevado a zero. Ficou 4. Então, 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 4. Então, entra aqui dentro do parênteses 4. Forma fatorada, A elevado a 2 vezes, abre parênteses, A elevado a 4 menos 4, fechou parênteses, está fatorado. Vamos lá, agora um trinômio, são 3 termos, parte numérica, ó, tem números, então vamos ver, ó, 6, 9 e 15. Então, esses coeficientes, eles são múltiplos, ó, o 6, o 9 e o 15, eu consigo encontrar todos eles na tabuada do 3. Mas, se eu não lembrar disso, ó, coloquei aqui, ó, separadamente, ó, o 6, o 9 e o 15, e eu consigo dividir todos ao mesmo tempo por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3, e 15 dividido por 3 dá 5. Então, os quocientes 2, 3 e 5 não dão mais para dividir por um único valor. Então, eu paro essa divisão. Dividi apenas por 3, então já sei que 3 é fator comum. Agora, letra. Aparece x nos 3 termos e também y nos 3 termos. Então, a letra é xy. Depois que você identificou a letra, você vai buscar o expoente. Quem tem o menor expoente?
O menor expoente da letra x é 1. E o menor expoente da letra y é 1. Logo, o nosso fator comum é 3xy. Então, 3xy é fator comum. Então, fica vezes, fator é o elemento que multiplica, abre parênteses. Neste exemplo aqui, ó, já vou fazer a divisão direta. Ó. Número divide número. 6 dividido por 3, 2. Agora, eu vou pegar a letra. Ó. Esse x está na 3, ó. X elevado a 3. Dividir por x na 1. Pego 3 menos 1, 2. Então, deu x na 2. Elevado a 2. Agora, o y. Y na 3, y na 1. 3 menos 1, 2. Então, vai ficar y elevado a 2. Terminou a divisão do primeiro termo, ó. Continua menos, tá? Agora, eu vou pegar o 9 e dividir por 3. Então, esse 9 dividido por 3 dá 3. X elevado a 2 dividido por x. Dá x elevado a 1. Y elevado a 1 dividido por y elevado a 1, na hora que você faz esse 1 menos 1 dá 0. Y elevado a 0. Então, não preciso escrever y elevado a 0 aqui. Continuando, o 15 eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. Ó. X e x, 1 menos 1, 0. X elevado a 0 eu não preciso escrever. O y, 2 menos 1, 1. Então, fica 5y. Forma fatorada, 3xy, que multiplica 2x ao quadrado, y ao quadrado, menos 3x, mais 5y. Está aí esta expressão fatorada. Vamos ao próximo exemplo. 8x ao quadrado, menos 32x, menos 24. Ó, logo de cara, a gente percebe que não vai ter letra comum, porque eu tenho dois termos com a letra x, e o terceiro termo ele não tem. Então, a letra x não vai entrar como fator comum. Tem que aparecer em todos os termos. Isso significa ser comum. Vou olhar para os números. Ó, 8, 32 e 24. Então, ó, qual seria a maior tabuada que contém os resultados 8, 32 e 24? Ele é o máximo divisor comum de 8, 32 e 24. Mas, se não lembrar do máximo divisor comum, a gente chega nele, ó, fazendo a simplificação. Então, estou dividindo, ó, 8 por 2, o 32 por 2 e o 24 por 2, ok? 8 dividido por 2 dá 4, o 32 dividido por 2 dá 16, e o 24 dividido por 2 dá 12. Então, eu tenho os seguintes quocientes, 4, 16 e 12, eles são pares, consigo dividir de novo por 2. Então, ficou 4 dividido por 2 dá 2, 16 por 2 dá 8 e 12 por 2 dá 6. Os quocientes 2, 8 e 6 ainda podem ser divididos por 2. Então, ficou 2 dividido por 2, 1, 8 dividido por 2, 4 e 6 dividido por 2, 3. Os quocientes 1, 4 e 3 não são mais divisíveis por um mesmo valor. Então, vamos verificar aí o que fizemos com essas divisões. Eu destaquei só no primeiro, porque eles são iguais para os outros, tá bom? Então, eu dividi por 2, depois por 2, depois por 2. Essa divisão por 2, ela foi utilizada 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o máximo divisor comum entre esses valores é o 8. Então, é só a parte numérica. Vamos fazer pelo processo curto, né? Fazer direto essa divisão, ó. Número divide número. 8 dividido por 8 é 1. Aqui não é necessário colocar o número 1. X ao quadrado, ó, não tem x aqui, então vou repetir ele. É como se eu tivesse um 8x elevado a 0, tá, gente? Aí eu vou fazer 2 menos 0, continua sendo 2. Menos 32x dividido por 8. 32 dividido por 8 dá 4, então é 4x. Menos o 24 dividido por 8 dá 3.
Tá aí a forma fatorada desta expressão. Vamos lá, mais uma expressão. 8b à quarta menos 16b ao quadrado menos 24b. Agora a gente tem entre 8, 16 e 24, acabamos de fazer, né? É 8. E b à quarta, b ao quadrado e b é b, logo é 8b. Fazendo a divisão, ó, 8b à quarta dividido por 8b dá b ao cubo, porque 4 menos 1 é 3. 16b ao quadrado dividido por 8b dá 2b, porque 16 dividido por 8 é 2, e b ao quadrado dividido por b é b, logo 2b. Menos 24b dividido por 8b. Esse b com b simplifica. Ficou 24 dividido por 8, 3. Forma fatorada dessa expressão. Vamos lá. Uma expressão um pouquinho maior, né, com mais letras, apesar de ser um trinômio, ela utiliza mais letras aí. Parte numérica, ó, 5, 15, 50. Todos eles são múltiplos de 5, então já dá para perceber que 5 é fator comum. Temos A, B e C nos 3 termos, só que a gente precisa escolher o de menor expoente. Logo, o A elevado a 1, B elevado a 1, C elevado a 1. Então, é 5ABC, fator comum. Vamos fazer a divisão. 5 dividido por 5 dá 1. A elevado a 2 dividido por A dá A. B ao cubo dividido por B, B ao quadrado. C à quarta dividido por C, C ao cubo. 15ABC dividido por 5ABC. Então, 15 dividido por 5 dá 3. O A, 1 menos 1, 0. Então, sumiu A. B, 1 menos 1, 0. Sumiu B. 1 menos 1, 0 do C. Sumiu C. Então, fica apenas o 3. Último termo, 50. 50 dividido por 5 dá 10. O A à quarta, ó. 4 menos 1, 3. Então, fica A ao cubo. O B ficou 1 menos 1, 0, sumiu o B. E o C, 2 menos 1, 1, ficou C. Então, tá aí a forma fatorada desta expressão. Então, pessoal, assista esse vídeo quantas vezes for necessário. Eu sugiro que vocês façam aquela divisão que eu mostrei no comecinho. Para quem está aprendendo, é muito importante entender como é que chega naquele resultado dentro do parênteses. Ele veio da divisão. Então, número só divide número, letra divide letra. E se as letras forem iguais na divisão de mesma base, você subtrai expoente, repete a letra e subtrai expoente. Regra de potência. Um grande beijo a todos. Bye, bye.